Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticiário Manhã desta quarta-feira, dia 27 de agosto. Que o nosso dia seja muito produtivo e, claro, muito positivo também em todos os sentidos. E as primeiras informações desta edição são sobre o trânsito na região. E a prestação de serviço com a movimentação das principais vias, nós vamos saber e ter agora com a Andréia Trevisan. Bom dia, Andréia. Bom dia a você que nos assistem neste momento. Olha só, e a manhã gelada fica ainda mais fria aqui onde nós estamos. Nós estamos na rodovia Castelo Branco, próximo ao quilômetro 75 em Itu. Por aqui o movimento é constante, mas sem nenhum tipo de problema ao motorista. Até mesmo na praça de pedágio, a maioria das cabines está funcionando, ou seja, o motorista para somente para fazer o pagamento do pedágio e seguir. Nós estamos aqui sentido capital, onde o movimento é um pouquinho maior, mas o motorista não encontra nenhum tipo de problema. Fernando, agora há pouco nós vimos uma imagem que chamou a atenção. Apesar de não ter ciclovia neste ponto, um ciclista passou perto da gente, também muito próximo a caminhões. E a gente lembra do risco de um forte acidente, de um grave acidente que ele enfrentou, né? Não tem ciclovia, mesmo assim ele insistiu em passar aqui pela rodovia Castelo Branco. Bem salientada a sua informação aí, a gente sempre ressalta a segurança tanto para os pedestres quanto para os ciclistas e por enquanto a gente espera não ver cenas como nós vimos ontem, por exemplo, né, que você inclusive presenciou aí de um flagrante, de um carro sendo incendiado, de um acidente na via. Por isso que nós trazemos aí sempre as informações com vocês aí, apostos nas principais vias da região e, claro, daqui do estúdio também passando essas informações de cautela, segurança e prevenção aos acidentes. Andréia, daqui a pouco a gente volta então com outras informações. Muito obrigado, viu? Em São Roque, o réu que atropelou em 2013 um idoso de 81 anos na calçada de casa após ingerir bebida alcoólica foi condenado a 14 anos de prisão. A decisão veio depois do júri popular. Essa é a 10ª condenação por acidente de trânsito no país. Não vai trazer meu avô de volta, mas eu tenho certeza que ele vai pagar, pelo menos, pelo crime que ele cometeu. Para a família da vítima, a justiça foi feita. O júri condenou Hilton Bezerra dos Santos, de 31 anos, por homicídio de dolo eventual, quando se assume a culpa do crime. Durante 7 horas, os participantes ocuparam o salão do júri. Do lado direito, advogado de defesa. Na mesa, promotor, juiz e escrevente. E do lado esquerdo, 7 jurados foram sorteados para definir a sentença do réu. Durante o julgamento, 4 testemunhas foram ouvidas, 2 de acusação, a neta da vítima e o policial militar que atendeu à ocorrência e 2 de defesa, conhecidas da família do acusado. O réu também foi ouvido e disse não ter ingerido bebida alcoólica no dia do acidente e que atingiu o idoso pois se distraiu com o celular, o que contradiz o exame toxicológico que faz parte do inquérito policial. A defesa contesta esse laudo. A defesa nunca concordou que o réu estava literalmente embriagado e a defesa vai recorrer. Durante a tarde, a família que estava com camisetas com a foto do aposentado se emocionou ao relembrar o caso. Fomos pelo hospital com a esperança de voltar com o meu avô vivo. A gente saiu com ele dentro de um caixão. Acácio Almeida, de 81 anos, foi atropelado na calçada de casa em agosto do ano passado, na Vila Mica, em São Roque. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu no hospital. Hilton foi preso em flagrante no mesmo dia. De acordo com a ONG Não Foi Acidente, que acompanha julgamentos desse tipo, esse é o 10º caso no país em que o réu é condenado por matar alguém no trânsito. O que também chama a atenção é o acusado ter ido a júri popular. Depende da situação concreta, do caso concreto, você pode ter o dolo eventual ou não. No caso de hoje, foi reconhecido o dolo eventual. A sentença deve servir de exemplo para todo o país. Mostra para o Brasil que nós temos que seguir as leis. O nosso problema de motoristas embriagados, nós estamos matando mais no trânsito do que uma guerra. Beber e dirigir não é mesmo acidente, não. É crime. O promotor deixou muito claro, ele é um assassino, e é um assassino. E todos que fazem isso, não é só com meu avô, espero que aconteça isso com todas as pessoas que cometam esse crime.
São 7h10. Durante a madrugada, a polícia apreendeu 25 máquinas caça-níqueis na Vila Hortência, em Sorocaba. Ninguém foi preso. As máquinas estavam em um bar e a quantia dentro delas ainda não foi divulgada. A ocorrência ainda está sendo apresentada no DPSul da cidade. O delegado da Polícia Federal de Sorocaba, Almir Rodrigues Otero, foi indiciado por agredir a namorada, a advogada Eliane Abreu, na última sexta-feira, na capital paulista. Almir foi levado à Superintendência Regional e deve responder pela Lei Maria da Penha. O inquérito foi enviado à Justiça Estadual e agora segue para o Ministério Público. E agora nós vamos à redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques desta quarta-feira, com Patrícia Rocha. Um homem foi morto numa tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo. Ele levou um tiro na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. Até o momento, a polícia diz não ter identificado a vítima, já que nenhum documento foi encontrado e parentes não vieram até a delegacia. Este foi o primeiro assalto que terminou em morte na Pompeia este ano. Roubos de veículos preocupam os moradores. Apenas na região foram registrados 158 casos de janeiro até o mês passado. A gente fala de política agora. O jurídico e a mesa diretora da Câmara Municipal de Sorocaba não chegaram a uma decisão sobre o futuro político do vereador Saulo do Afroartes. Agora, eles vão avaliar recurso que o advogado do parlamentar apresentou. De acordo com o presidente da Câmara, no recurso, o advogado do vereador alega que na própria notificação enviada ao Legislativo, a Justiça Eleitoral informa que os registros de Saulo vão ser atualizados só em novembro. O advogado dele também entende que como se os direitos políticos dele ele perdesse só a partir de novembro, a hora que tira a certidão e ele está com os direitos políticos cassados. A Justiça Eleitoral suspendeu temporariamente os direitos políticos do vereador Saulo do Afroartes, porque ele é suspeito de ter falsificado um documento entregue à Ciretran no ano de 2007. O recurso vai ser agora analisado pela Secretaria Jurídica da Câmara. A apreciação deve sair nesta sexta-feira. A mesa da Câmara, se vir com a negativa desse recurso dele, automaticamente a mesa teria que... Porque nós vamos cumprir uma decisão da parte jurídica. E aí ele terá os seus direitos políticos e o seu mandato perdido nessa casa. E começou nesta terça-feira a operação da nova empresa responsável pela coleta de lixo em Mairinque. É a Litucera, Limpeza e Engenharia de Vinhedo, que venceu a concorrência pública. Mairinque sofreu problemas no setor durante o mês de julho, quando o serviço ficou paralisado por 15 dias. O cronograma e os locais de coleta devem ser mantidos. Enquanto isso, os caminhões da prefeitura vão reforçar a coleta nos bairros mais distantes da cidade.